Na aula de hoje vamos falar de um assunto muito importante, a trajetória da Arca da Aliança. Pouca gente sabe, mas a Arca da Aliança, depois que foi tirada do Santo dos Santos por Hófini e Finéias e levada para a batalha em Afec, nunca mais retornou para o tabernáculo. E eu vou mostrar a você nessa aula qual foi o percurso que a Arca fez durante todo esse tempo. Como eu disse, ela estava no tabernáculo e foi retirada de lá pelos filhos de Eli, Hofni e Finéias. Ela estava em Siló, que era o centro de adoração daquele período. Em Siló, nós vemos Eucana e Ana indo adorar. O sumo sacerdote era Eli, e seus filhos se chamavam Hofni e Finéias. Temos aqui o texto de 1 Samuel, capítulo 3, verso 3, o que diz? 1 Samuel 3:3, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, estando Samuel dormindo no templo do Senhor Jeová, onde descansava a arca da aliança. No capítulo 1 de 1 Samuel, o texto diz que houve um certo homem de Ramataim Zofim, das cercanias de Efraim, que se chamava Eucana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi. Tinha duas mulheres, uma se chamava Ana, a outra Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não os tinha. Este homem subia anualmente da sua cidade para adorar e ofertar ao Senhor Jeová em Siló. E estavam ali os filhos de Eli, Hofni e Finéias, sacerdotes do Senhor. Portanto, esse era o contexto. O sacerdócio estava localizado em Siló e ali estava montado o tabernáculo. Depois, a arca foi levada para a batalha contra os filisteus no vale de Afec e lá foi capturada. A arca foi levada embora pelos filisteus. O capítulo 4 mostra essa derrota dos filhos de Israel na peleja contra os filisteus. No versículo 11 diz: E a arca de Deus foi tomada, e os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, foram mortos. Correu um homem de Benjamim dentre o exército e veio a Siló no mesmo dia com suas roupas rasgadas e com terra lançada sobre a sua cabeça. Quando chegou, eis que Eli estava sentado em uma cadeira à beira do caminho, vigiando, pois seu coração temia por causa da arca. E quando aquele homem veio para dar a triste notícia a toda a cidade, e rompeu em gritos. E quando ele ouviu, aquela gritaria disse: Que significa esse tumulto? E veio o homem apressadamente e contou o ocorrido a Eli. Naquela ocasião era Eli de idade de 98 anos, de modo que seus olhos escureceram e já não podia ver. E disse o homem a Eli: Eu sou o que saiu do exército e fugi da batalha. Ele perguntou: Como tudo aconteceu? Aquele que trazia a notícia respondeu dizendo: Israel fugiu diante dos filisteus e houve grande mortandade entre o povo. E também os teus dois filhos, Hofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Nesse instante aconteceu que, quando mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, quebrou o pescoço, morreu, porque era um homem velho e pesado. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida, perto de dar à luz, quando ouviu a notícia de que a arca fora tomada, de que seu sogro, seu marido estavam mortos. Encurvou-se, pois lhe vieram as dores do parto e deu à luz. Estando ela já a ponto de morrer, as mulheres que estavam ao seu lado disseram: Não temas, deste à luz ao menino. Mas ela não respondeu, nem prestou atenção, e clamou e chamou ao menino Icavote, dizendo: A glória de Deus foi embora. Esse é o contexto quando os filisteus foram para o campo de Afec pelejar contra Israel, foi pelejar contra os filisteus no campo de Afec. Dali, a arca foi levada para o território filisteu. Lá na Filístia, ela passou por várias cidades, começando por Asdod, capítulo 5. Temos aqui: os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Ela foi para Asdod. Depois, ela foi para Gate. Versos 8 e 9 dizem assim: Convocaram todos os príncipes filisteus e disseram: Que faremos com a arca de Deus? E eles responderam: Seja a arca de Deus levada para dar voltas em Gate. E levaram a arca do Senhor de Israel até lá.
Então, em Asdod, a imagem de Dagon caiu por terra e eles quiseram se livrar da arca e levaram ela para Gate. Depois, ela foi levada para a cidade de Ecrom. 1 Samuel, capítulo 5, verso 10. Então transportaram a arca a Ecrom, pelo que os ecronitas gritaram, dizendo: Nos trouxeram a arca do Deus de Israel para nos matarem. Então, só para que você fique ciente, a Filístia era chamada pelos gregos de Pentópolis, ou Pentápolis, as cinco cidades. Era um país com cinco estados. Asdod, Gate, Ecrom, Gaza e Ascalon eram as cinco cidades e eles tinham cinco príncipes. A arca passou por essas cidades, pelo menos em quatro delas. Temos agora ainda três delas, né? Asdod, Gate e Ecrom. Depois ela foi para Bet-Semes. Após Deus ferir os filisteus com hemorroidas, eles decidiram então mandar a arca de Deus embora. Colocaram a arca num carro novo e os bois foram levando a arca. Eles fizeram também ofertas, colocaram ao lado da arca, e os bois foram levando a arca embora. Após os filisteus devolverem a arca, ela foi enviada para Bet-Semes, capítulo 6, versículo 12, diz assim: As vacas tomaram o caminho direto a Bet-Semes e seguiram um mesmo caminho mugindo ao andar, e não se desviaram nem à direita nem à esquerda. E os príncipes dos filisteus seguiram após elas até o limite de Bet-Semes. Depois de passar por Bet-Semes, ela foi levada para a casa de Abinadab, em Kiriat Jearim. 1 Samuel, capítulo 7. Diz assim o texto: E vieram os homens de Kiriat Jearim para recolherem a arca do Senhor e a colocaram na casa de Abinadab, na região serrana, e consagraram a Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor Jeová. E aconteceu desde o dia em que a arca entrou em Kiriat Jearim, passou muito tempo, que chegou a 20 anos, e toda a casa de Israel se voltou para lamentar diante do Senhor. Veja que ela não retorna para o tabernáculo. Ela sai do tabernáculo, vai para a Fé, que depois vai para a Filístia, né, em Asdod, Ecrom e Gate, depois vai para Bet-Semes e de Bet-Semes vai para Kiriat Jearim, na casa de Abinadab. É então que Davi tenta, quando ele assume o reinado, quando ele transfere de Hebrom, a capital do reino, para Jerusalém, ele decide levar a arca de Deus para Jerusalém. Mas esse episódio acaba em tragédia. Uzá morre porque Davi violou alguns preceitos. Por exemplo, ele colocou também a arca numa carroça. Essas varas são para os coatitas poderem transportá-la. Ele desprezou isso, colocou a arca em cima de uma carroça, o boi tropeçou, a arca tomou, Uzá empurrou a arca de volta e Deus o matou na mesma hora. Todos ficaram cheios de temor e a arca então foi levada para a casa de Obed-edom. Segundo Samuel, veja que já temos aqui um salto bem grande, né? Passaram-se mais de 20 anos e nós temos aqui o capítulo 6, a primeira tentativa de Davi de levar a arca para Jerusalém. Versículo 11: A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom geteu durante 3 meses, e o Senhor abençoou a Obed-edom e toda a sua casa. E relataram a Davi o seguinte: O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que lhe pertence por causa da arca de Deus. Então Davi foi e trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi, com alegria. Da casa de Obed-edom, ela foi transportada para Jerusalém, para uma tenda que Davi preparou. A arca foi levada para a tenda de Davi, que é o tabernáculo de Davi, que inclusive já falamos no início dessa matéria. Segundo Samuel, capítulo 6, do verso 12 até o 17, nós temos, né? Quando a arca do Senhor, verso 17, e trouxeram a arca do Senhor e a colocaram em seu lugar, no meio da tenda que Davi levantara. Então Davi ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Esse episódio também está relatado no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 15 até o 16. O segundo translado da arca para Jerusalém, nesse caso, foi um sucesso, porque Davi, no capítulo 15, verso 1, ele diz: Ninguém pode levar a arca do Senhor senão os levitas, porque Deus os separou para esse propósito. Ele entendeu
o motivo do primeiro translado ter dado errado, corrigiu o que foi feito errado e o nome do Senhor foi glorificado. Logo em seguida, digo, né? Após a morte de Davi, após o reino de Salomão, a construção do templo, a arca sai do tabernáculo de Davi e é transportada finalmente para o templo de Salomão, no Santo dos Santos. Ela não volta para o tabernáculo. O tabernáculo, nesse momento do reinado de Salomão, já estava no Monte Gibeão. E foi lá que Salomão ofereceu 1000 holocaustos. Mas ele constrói o templo que Davi havia tanto sonhado e translada a arca da tenda de Davi para o Santo dos Santos, no grande e suntuoso templo edificado por ele, Salomão. 1 Reis, capítulo 8, vamos ler esse texto. Versículo 1. Então o rei Salomão congregou diante da presença em Jerusalém todos os anciãos, todos os chefes das tribos e príncipes das casas paternas dos filhos de Israel para fazerem subir da cidade de Davi, que é Sião, a arca da aliança do Senhor. Todos os homens de Israel se congregaram diante do rei Salomão na ocasião de festa, no mês de Etanim, que é o 7º mês. Vieram todos os anciãos e os sacerdotes tomaram a arca. Fizeram subir a arca do Senhor e a tenda da revelação, e todos os utensílios consagrados que estavam na tenda. Tudo isso foi conduzido pelos sacerdotes e pelos levitas. E o rei Salomão e toda a congregação de Israel, reunida com ele, estavam diante da arca, sacrificando ovelhas e bois, que não podiam contar por causa de sua quantidade. E os sacerdotes trouxeram a arca do pacto do Senhor e a colocaram no seu lugar, no oráculo da casa, o santuário, no lugar santíssimo, debaixo das asas dos querubins. Foi levada para o Santo dos Santos, no Templo de Salomão. Bem, nessa aula nós falamos sobre a trajetória da arca. Como você viu, ela estava em Siló, no tabernáculo, e foi levada para o Vale de Afeque, onde Israel foi derrotado pelos filisteus. Depois, de Siló para Afeque, de Afeque para Filístia, passou em Asdod, Gate e Ecrom, depois foi para Bet-Semes, depois para Kiriat Jearim, na casa de Abinadab, depois para a casa de Obed-Edom, depois para a tenda de Davi em Jerusalém e, enfim, para o Santo dos Santos, no Templo de Salomão. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu te vejo na próxima aula, onde falaremos do dia do perdão, Yom Kippur, e o ministério do sumo sacerdote. Deus te abençoe.